boa noite. Boa noite. O Supremo julga amanhã pedido de Lula para não ser preso. E na segunda-feira, o Tribunal de Porto Alegre decide o recurso do ex-presidente. Carmen Lúcia suspende a sessão após bate-boca entre ministros. Acusado por Gilmar de manobra, votação sobre aborto, Barroso reage e fala em psicopatia. Temer nega a divergência com o general da intervenção no Rio de Janeiro. Ele confirma R$1 bilhão e não os 3 bilhões citados por Braga Neto. Uma semana depois, o assassinato de Marielle e Anderson ainda é um mistério. Mais 5 promotores vão investigar a morte da vereadora e do motorista. Suspeita de propinas na iluminação pública da cidade de São Paulo. O prefeito João Dória demite a diretora do setor, Denise Abreu. Apagão atinge o norte e o nordeste brasileiro. O início foi na linha de transmissão da usina Belo Monte, no Pará. O Banco Central baixa os juros para 6,5% ao ano. É a 12ª queda seguida. É a menor taxa da história. Envolvido em corrupção com a Odebrecht, o presidente do Peru renuncia. Pedro Pablo Kuczynski enfrenta o segundo processo de impeachment. O Jornal da Gazeta está no ar. Moradores e comerciantes da região da Cracolândia, no centro de São Paulo, protestaram hoje contra a determinação da Justiça de que eles deixem os imóveis até o dia 16 de abril. O ato reuniu pessoas contrárias à desapropriação da chamada Quadra 36, que compreende todo o terreno entre a Avenida Rio Branco, a Rua Helvécia e as alamedas Barão de Piracicaba e Glete, bem no coração da Cracolândia. As famílias que moram ou têm comércio nesta região, considerada uma zona especial de interesse social, têm até o dia 16 de abril para deixar o local. O motivo é a decisão judicial que determinou a desocupação dos imóveis. No local, será construída uma unidade do Hospital Pérola Byton. A revitalização também inclui 5 prédios residenciais, 2 deles já em fase final. A passeata de hoje tinha como destino o Fórum Eli Lopes Meireles, no centro, onde os manifestantes entregariam uma carta pedindo à juíza Alexandra de Araújo, que determinou a desocupação, que ela reveja a decisão. O grupo reclama que as negociações com o governo municipal não contaram com a criação de um conselho gestor, reivindicado por eles. Por lei, qualquer transformação ali deveria passar numa discussão do Conselho Gestor. E ele ainda nem foi constituído. O governo do estado fez uma proposta de auxílio moradia temporário no valor de R$ 400 para cada uma dessas famílias, pelo menos até o final do ano. Mas o problema é que esses moradores não aceitam esta proposta, porque muitos querem continuar aqui no centro e acham este valor muito baixo. Sirlene tem um comércio na Quadra 36 e não sabe o que vai fazer da vida quando tiver de sair. Eles chegam tirando como se nada tivesse acontecendo, como se a gente fosse lixo. Para onde eu vou? Dona Maria mora em uma casa que será demolida, mas não se importa em deixar o local se o objetivo for acabar com o chamado fluxo de traficantes e usuários de drogas. Tem que ter uma coisa melhor para a gente, porque essa região, a partir de meia-noite, ninguém passa, porque os usuários tomam de conta da rua. Segundo a Prefeitura, no dia 27 de março, vai haver uma reunião para definir os representantes do Conselho Gestor. A diretora do Departamento de Iluminação da Prefeitura de São Paulo, Denise Abreu, foi demitida hoje pelo prefeito João Dória, do PSDB. A decisão foi tomada depois da divulgação de uma gravação em que há uma indicação de que ela recebia propina. O dinheiro seria para favorecer o consórcio vencedor da licitação bilionária para a troca da iluminação de São Paulo. A conversa teria acontecido no ano passado entre a agora ex-diretora do Ilume, Denise Abreu, e a secretária do departamento. No áudio, Denise disse que iria realizar o último pagamento à secretária no valor de R$ 3.000 referente ao mês de novembro e indicou que o consórcio FM Rodrigues, que venceu a licitação, pagava uma mesada em troca de favorecimento no processo. Eu vou te dar esses 3, mas a empresa não tem mais contrato e eu não vou ter como marcar daqui para frente com isso, é o último mês. Simplesmente não tem como. Nem em dezembro?
Não, tô te dando agora. Então, que era novembro. Não tem como. Dançou, não tem mais PPP, não tem mais nada, pode esquecer, não tem fonte. Em outro trecho, Denise reclamou que ninguém na prefeitura defendia o FM Rodrigues, que estaria deixando a licitação. Não há como, a empresa não vai continuar aqui. Sim, acabou de protocolar a FM Rodrigues, a saída dela. O edital de licitação da PPP da iluminação, que prevê a instalação de lâmpadas de LED em todos os postes de São Paulo, foi lançado em 2015 na gestão do ex-prefeito Fernando Haddad do PT, mas teve problemas no Tribunal de Contas do município e na Justiça e ficou paralisado. O processo só foi retomado no começo deste ano, depois que o tribunal questionou a prefeitura sobre um contrato emergencial de iluminação com o FM Rodrigues. Com uma proposta quase 7 milhões de reais mais cara do que a do concorrente, o próprio FM Rodrigues foi declarado vencedor da licitação da PPP. O outro consórcio que disputou, chamado Walks, foi excluído do processo por ser integrado por uma empresa declarada inidônea, a Ilumine. O contrato de 6 bilhões e 900 milhões de reais foi assinado em março pela prefeitura. O Walks recorreu. Na época da gravação, Denise Abreu disse que era inimiga da empresa W Torre, que também faz parte do consórcio Walks. Em outro trecho, a ex-diretora do Ilume diz que os secretários municipais de Serviços e Obras, Marcos Penido, e de Governo, Júlio Semeghini, recebiam propina da Eletropaulo. Os que ganham propina da Eletropaulo devem estar já assim. Ai, meu Deus do céu, ela falou meu propineiro, o que eu faço agora? Penido, Júlio Semeghini, todo mundo sabe que eles levam uma bola da Eletropaulo. A demissão de Denise Abreu foi divulgada nesta tarde pela Prefeitura de São Paulo. A decisão partiu do prefeito João Dória, do PSDB, que também determinou que a Controladoria Geral do município investigue as declarações dela. No final do ano passado, o Ministério Público de São Paulo abriu um inquérito para apurar se houve favorecimento na licitação e as investigações estão em andamento. A Secretaria de Serviços e Obras, responsável pelo Ilume, afirmou que a licitação foi conduzida dentro da total legalidade e que Denise Abreu não participou da comissão e nem teve qualquer papel decisivo no processo. Os secretários Marcos Penido e Júlio Semeghini negaram envolvimento irregular com a Eletropaulo ou qualquer outra empresa. Denise Abreu trabalhou na Casa Civil da Presidência da República no primeiro mandato do ex-presidente Lula do PT. Ocupou também a diretoria da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, no período que ficou conhecido como caos aéreo e na época do acidente com o voo da TAM em Congonhas em 2007. Em 2016, chegou a lançar a candidatura à Prefeitura de São Paulo pelo PMB, mas desistiu para apoiar Dória. Ela foi indicada pelo partido para a diretoria do Ilume. A Eletropaulo disse que vai processar os responsáveis por comentários inverídicos quanto à sua reputação e que, além de cumprir integralmente a legislação brasileira anticorrupção, tem rígidos critérios de ética. O consórcio Walks diz que seguiu à risca todas as exigências do edital e que, apesar disso, foi alvo de decisões da comissão de licitação que visavam sua impugnação. Não conseguimos contato com a ex-diretora do Ilume, Denise Abreu, e o consórcio FM Rodrigues não se posicionou. Os crimes teriam ocorrido em 2007, quando ele era presidente da Associação das Guardas Municipais do Estado de São Paulo. A Secretaria Municipal de Segurança Urbana diz que não há decisão judicial condenatória que impeça Braga de exercer funções públicas e que o processo judicial ainda está na primeira instância e sem condenação. O comandante-geral da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, Carlos Alexandre Braga, é acusado de desviar mais de R$200 mil e falsificar documento público. Braga foi nomeado pelo prefeito tucano, João Dória. O ex-presidente francês Nicolas Sarkozy prestou depoimento pelo segundo dia seguido na investigação de financiamento ilegal da campanha eleitoral de 2007. Sarkozy, preso ontem de manhã e libertado à noite, voltou hoje à sede da Polícia Judicial de Nanterre. O ex-presidente pode ser convocado para novos depoimentos ou ter uma audiência com o juiz para indiciamento formal sob acusação de Caixa 2. É a primeira vez que Sarkozy depõe sobre a suspeita de receber secretamente 50 milhões de euros do então presidente líbio Muammar Gaddafi. O dinheiro teria sido entregue aos organizadores da campanha presidencial de Sarkozy e usado, entre outros fins, para o enriquecimento pessoal do ex-presidente e de aliados.
O presidente do Peru, Pedro Pablo Kuczynski, renunciou ao cargo acusado de receber dinheiro ilegalmente da Odebrecht. Amanhã o Congresso discutiria uma moção de destituição dele. Kuczynski renunciou depois de denúncias de compra de votos em troca de obras para que parlamentares não votassem o impedimento dele. O pedido de impeachment alegava a incapacidade moral de Kuczynski porque ele mentiu sobre pagamentos de $782 mil feitos pela Odebrecht entre 2004 e 2006. O presidente peruano alegava em sua defesa que foi pago por trabalhos de consultoria quando era ministro da Economia. A Odebrecht revelou em delação premiada que fez pagamentos ilegais para Kuczynski em outras ocasiões para conseguir vantagens em obras públicas. Sob pressão, a presidente do Supremo, Carmen Lúcia, marcou para amanhã o julgamento do habeas corpus de Lula. Se o ex-presidente for derrotado, ele já pode ser preso na semana que vem. A explosão partidária tem a ver com a decisão que nós produzimos. A tal da portabilidade, esse neologismo, também. Então, vejam a consequência desse tipo de situação. Tem menor dúvida aqui, eu já disse no meu voto, me parece inconstitucional, tem que haver transparência. Nós mostramos a reportagem errada. Sob pressão, como eu disse, a presidente do Supremo, Carmen Lúcia, marcou para amanhã o julgamento do habeas corpus de Lula. Se o ex-presidente for derrotado, ele já pode ser preso na semana que vem. O anúncio de Carmen Lúcia foi no início da sessão do Supremo. Comunico aos senhores ministros e advogados presentes que, tendo sido liberada anteontem uma decisão no habeas corpus de relatoria do ministro Fachin, pela urgência, será apregoado na data de amanhã, por não haver possibilidade de pauta anterior, até porque o prazo é curto, a semana que vem teremos a Semana Santa. Logo em seguida, o ministro Marco Aurélio disse que iria fazer uma questão de ordem e pedir o julgamento de duas ações que tratam da prisão após condenação em segunda instância, mas que recuava diante da informação que o julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula iria ser votado amanhã pelo plenário. De qualquer forma, quero deixar registrado que nós precisamos resolver, e vez por todas, um descompasso de gradação maior que está havendo no âmbito do Supremo e que o desgasta como instituição. Fica o apelo que faço como relator para que liquidemos e afastemos esse impasse que só gera insegurança jurídica. Carmen Lúcia resiste em pautar as ações e já havia dito que o assunto está pacificado na corte e que discutir agora seria apequenar o Supremo. Diante da negativa, alguns ministros começaram a pressionar a presidente do STF e chegaram a fazer reclamações públicas. O julgamento de amanhã no plenário do STF será específico sobre o caso de Lula e não deve seguir como orientação para a corte. A defesa do petista pede que ele não seja preso até esgotarem todos os recursos. O Superior Tribunal de Justiça já negou um pedido semelhante. Se a defesa de Lula for derrotada amanhã, o ex-presidente pode ser preso já na semana que vem. Isso porque o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, marcou para segunda-feira, à 1h30 da tarde, o julgamento do recurso do petista. Em janeiro, o TRF confirmou a condenação de Lula no caso do triplex em Guarujá e aumentou a pena para 12 anos e 1 mês de prisão. Se na segunda-feira, por unanimidade, os desembargadores rejeitarem o chamado embargo de declaração, Lula pode ser preso imediatamente. Em tese, esse tipo de recurso não pode mudar a condenação, apenas esclarecer pontos sobre a sentença. A partir do resultado, o juiz Sérgio Moro pode expedir a ordem de prisão de Lula, o que ocorreria ainda na segunda-feira ou no dia seguinte. Se o julgamento não for unânime, Moro deve aguardar a publicação do acórdão, um resumo dos votos. No dia 26, dia do julgamento, o ex-presidente deve estar no Paraná. Desde o começo da semana, Lula participa de uma caravana pelos estados da região sul. No TRF, o recurso será analisado pelos mesmos desembargadores, Gebran Neto, Leandro Paulsen e Vitor Laus. Os ministros Luiz Roberto Barroso e Gilmar Mendes voltaram a se ofender hoje no plenário do Supremo Tribunal Federal. O bate-boca foi durante a votação sobre o financiamento eleitoral por meio de pessoas físicas. A discussão entre os dois teve até referência a um voto em julgamento de 2016.
Na época, o voto de Barroso foi decisivo para revogar a prisão preventiva de 5 médicos e funcionários de uma clínica de aborto. A explosão partidária tem a ver com a decisão que nós produzimos. A tal da portabilidade, esse neologismo, também. Então, vejam a consequência desse tipo de situação. Tem menor dúvida aqui, eu já disse no meu voto, me parece inconstitucional, tem que haver transparência. Mas é claro que continua a haver graves problemas. E é claro que naquela decisão nós fomos embaídos. A própria OAB, por algo que vamos resolver o problema na esfera eleitoral. É preciso que a gente denuncie isto. Que a gente anteveja esse tipo de manobra. Porque não se pode fazer isso com o Supremo Tribunal Federal. Ah, agora eu vou dar uma desperto e vou conseguir a decisão do aborto. De preferência, na turma com 3 ministros. Aí a gente faz um 2-1. E deixa de fora desse seu mau sentimento. Você é uma pessoa horrível, uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Isso não tem nada a ver com o que está sendo julgado. É um absurdo, Vossa Excelência, aqui, fazer um comício cheio de ofensas, grosserias. Vossa Excelência não consegue articular um argumento, fica procurando, já ofendeu a presidente, já ofendeu o ministro Fux, agora chegou a mim. A vida para Vossa Excelência é ofender as pessoas, não tem nenhuma ideia. Não tem nenhuma ideia, nenhuma. Só ofende as pessoas, ofende as pessoas. Qual é a sua ideia? Qual é a sua proposta? Nenhuma. É bilis, ódio, mau sentimento, mal secreto. É uma coisa horrível. Vossa Excelência nos envergonha. Vossa Excelência é uma desonra para o tribunal, uma desonra para todos nós. Um temperamento agressivo, grosseiro, rude. É péssimo isso. Vossa Excelência sozinho desmoraliza o tribunal. É muito ruim, é muito penoso para todos nós. Temos que conviver com Vossa Excelência aqui. Não tem ideia, não tem patriotismo, está sempre atrás de algum interesse que não é o da justiça. Uma coisa horrorosa. Uma coisa horrorosa, uma vergonha, um constrangimento. É muito feio isso. Isso é um Supremo Tribunal Federal. Presidente, eu estou com a palavra e continuo. Presidente, por favor. Estou com a palavra e continuo. Não, estou com a palavra e continuo, presidente. Está suspenso ou não está? Está suspensa a sessão. Eu continuo com a palavra, presidente. Eu continuo com a palavra. Presidente, eu vou recomendar ao ministro Barroso que feche o seu escritório. Feche o seu escritório de advocacia. Suspensa a sessão, está suspensa a sessão. Essa foi a 4ª vez que os ministros Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso trocam ofensas em plenário ou pela imprensa. A sessão de hoje ficou interrompida por cerca de 40 minutos. Ao ser retomada, os ministros decidiram, por maioria, manter a proibição de doações eleitorais ocultas nas campanhas em todo o país. Agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala do julgamento do habeas corpus de Lula. Se a justiça fosse feita de lógica, Lula sofreria nesta quinta-feira uma derrota no julgamento do seu pedido de habeas corpus no Supremo Tribunal Federal. É uma questão matemática. Ainda não foi revista a decisão que autorizou a prisão de condenados na segunda instância. Dos 11 ministros do Supremo, 6 votaram a favor dessa tese em 2016. Um deles, Gilmar Mendes, voltou atrás. Outro, Teori Zavascki, morreu, mas o substituto, Alexandre de Moraes, manteve o seu entendimento. Ou seja, excluindo-se Gilmar, restaram 5 dos 6 votos. Um pedaço do Supremo preferia votar primeiro as ações que tratam da prisão em segunda instância de forma genérica, o que permitiria livrar Lula do xadrez indiretamente. Ao acomodar o habeas corpus no primeiro lugar da fila, a presidente do Supremo, Carmen Lúcia, obriga os eventuais benfeitores de Lula a mostrar a cara. Mas voltemos à máquina de calcular. Pelo menos 5 dos 11 ministros estão compromissados com a prisão em segunda instância. Mas Rosa Weber, embora seja contrária à tese, vem negando pedidos de habeas corpus sob o argumento de que segue a decisão aprovada pela maioria do tribunal. Uma decisão que não foi revogada. Assim, chega-se a uma maioria de 6-5 contra o habeas corpus de Lula. Se a justiça fosse feita de lógica, seria possível cravar o resultado. Mas a lógica é matéria-prima escassa em Brasília. O escárnio é a única indústria que prospera na capital. Assim, convém esperar pelo término do julgamento. Boa noite. Daqui a pouco, Maria Lídia Flandro entrevista o cientista político Rubens Figueiredo sobre as decisões do Supremo e as eleições.
A defesa do presidente Temer quer ter acesso à decisão que incluiu a delação do doleiro Lúcio Funaro no inquérito que investiga Temer e ministros do MDB. A iniciativa foi proposta pela procuradora-geral Raquel Dodge e acatada pelo ministro Edson Fachin. A defesa do presidente neste inquérito é feita pelo advogado Brian Alves Prado. O criminalista Antônio Cláudio Maris, que normalmente é o advogado de Temer, já trabalhou para Lúcio Funaro, o que inviabiliza a atuação dele neste caso. Em delação, o doleiro descreveu o relacionamento dele com Temer. Num dos anexos, afirmou que o presidente, quando era vice de Dilma, dividiu propina da Odebrecht com o ex-ministro Gedel Vieira Lima. Disse que o ex-articulador político do Planalto pediu a ele, em 2014, que retirasse R$1 milhão no escritório do amigo e ex-assessor especial do presidente, José Yunes, em São Paulo, e enviasse o dinheiro para Salvador. De acordo com Funaro, o montante era referente à doação via a Caixa 2 da Odebrecht. O dinheiro teria sido discutido num jantar no Palácio do Jaburu, com Temer, os ministros Eliseu Padilha, Moreira Franco e também com Marcelo Odebrecht. Segundo o delator da empreiteira, Cláudio Melo Filho, no encontro, Temer pediu R$10 milhões. O dinheiro seria para abastecer campanhas de aliados do MDB. A inclusão do nome de Temer neste inquérito, que trata de propina da Odebrecht ao MDB, foi no mês passado. O Planalto reclamou. A defesa do presidente disse que ele não poderia ser investigado por fatos que ocorreram antes dele assumir a presidência. Raquel Dodge discordou e disse que Temer pode sim ser investigado, mas responsabilizado apenas quando deixar o cargo. Fachin acatou o pedido da chefe do Ministério Público. Temer e os ministros negam qualquer irregularidade. Dizem que todo o dinheiro arrecadado foi declarado à Justiça Eleitoral. O presidente Temer negou discordâncias entre ele e o general Walter Braga Neto por causa do dinheiro liberado para a intervenção militar no Rio de Janeiro. Temer falou na abertura da reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, o chamado Conselhão, no Palácio do Planalto. Apesar do interventor afirmar que o déficit na segurança pública do Estado é de R$3 bilhões, o presidente disse que acertou com o general Walter Braga Neto a destinação de R$1 bilhão. Temer garantiu, no entanto, que poderá rever o repasse conforme a necessidade. Noticiou-se muito esta coisa da dissonância, quando, ao contrário, o que há é consonância entre o que o senhor interventor solicitou e aquilo que a União Federal está fazendo. Sobre o impasse da sobretaxa imposta ao Brasil, o presidente anunciou que os Estados Unidos vão suspender a cobrança de 25% sobre o aço e de 10% ao alumínio, até que os dois países concluam as negociações. As novas tarifas determinadas pelo presidente americano Donald Trump entram em vigor na sexta-feira. 7 dias depois da execução da vereadora Marielle Franco, mais 5 promotores passam a integrar a equipe que investiga o crime. O reforço foi pedido pelo promotor Homero Freitas Filho, que já estava atuando junto à Delegacia de Homicídios do Rio, responsável pelo inquérito policial que apura a morte de Marielle e do motorista Anderson Gomes. Um vídeo da Câmara dos Vereadores do Rio, divulgado hoje, mostra Marielle deixando o local para ir ao debate em que participou na Casa das Pretas, na Lapa, na quarta-feira passada. A polícia não descarta que a perseguição tenha começado antes mesmo dela sair do evento e realizou algumas diligências na Câmara, inclusive verificando todos os projetos de lei que Marielle apresentou. 5 das 11 câmeras da prefeitura no trajeto feito pelo carro da vereadora antes dos tiros estavam desligadas. Apesar de algumas informações sobre a investigação serem divulgadas, a polícia diz que o inquérito está sob sigilo total. E o Papa Francisco telefonou para a mãe de Marielle, a advogada Marinete Franco. Ele expressou solidariedade à família e disse estar rezando por todos. O fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, admitiu que a empresa falhou em sua segurança depois do vazamento e manipulação de dados pessoais de mais de 50 milhões de usuários. Zuckerberg afirmou que o Facebook vai repensar a segurança dos dados dos usuários para que não sejam usados de forma maliciosa.
A reação da empresa surge depois de Zuckerberg ser chamado para dar explicações no Parlamento Britânico, no Parlamento Europeu e no Congresso americano sobre o vazamento de dados usados pela empresa de marketing político Cambridge Analytica. Essa empresa é acusada de usar dados de 50 milhões de usuários do Facebook, obtidos ilegalmente, para interferir na eleição de Donald Trump. Num vídeo gravado secretamente e divulgado pelo Channel 4 do Reino Unido, 2 executivos da Cambridge Analytica confirmaram o uso ilegal de dados no México e na Malásia. Eles falam que estavam oferecendo os serviços da empresa aqui no Brasil. O marqueteiro brasileiro André Torreta, que se associou à Cambridge Analytica para trabalhar na campanha presidencial deste ano, disse que a parceria foi rompida há 4 dias. Torreta afirmou que nunca soube do esquema ilegal de vazamento de dados para a empresa. O Papa Francisco nomeou hoje o arcebispo de Uberaba, em Minas Gerais, Dom Paulo Mendes Peixoto, como administrador da Diocese de Formosa, perto do Distrito Federal. O bispo anterior foi preso, acusado de desvio de dízimos e corrupção. Dom Paulo Mendes Peixoto deve permanecer no cargo até que seja nomeado um novo bispo. O então bispo de Formosa, Dom José Ronaldo, foi preso temporariamente na última segunda-feira, suspeito de integrar um esquema que pode ter desviado mais de R$2 milhões dos cofres de 33 igrejas católicas da região. As investigações começaram em 2015, depois de denúncias de que o dinheiro não estava chegando à Cúria Metropolitana nem às obras de caridade. Além do bispo, que nega o envolvimento, outros 4 padres, um monsenhor e funcionários administrativos da igreja também foram detidos. Segundo a polícia, o grupo criminoso comprou uma fazenda de criação de gado e uma casa lotérica com dinheiro desviado. Falha em sistema causa apagão em ao menos 3 estados brasileiros. São Paulo e Minas Gerais também foram impactados de forma parcial. A queda de energia afetou abastecimento de água, aeroportos, trânsito e transporte público nas cidades. Segundo o governo, os apagões foram provocados por uma perda de carga na usina de Belo Monte, no Pará, que comprometeu 22,5% de sua capacidade de produção de energia. Os apagões ocorreram por volta das 4 da tarde e atingiram 3 estados. São eles: Amazonas, Alagoas, Sergipe, Ceará, Paraíba, Piauí, Pernambuco, Amapá, Rio Grande do Norte, Pará, Maranhão, Bahia e Tocantins. Também houve registro pontual de falta de energia em Minas Gerais e São Paulo, nas áreas Norte, Leste e parte do ABC Paulista. O Operador Nacional do Sistema Elétrico confirmou em nota que os sistemas Sul, Sudeste e Centro-Oeste ficaram desconectados do Norte e Nordeste e que ainda não foram completamente normalizados. As causas da queda estão sendo investigadas. O Operador Nacional do Sistema disse que as equipes estão trabalhando para normalizar a energia nos estados afetados. Hoje o dia amanheceu com temperatura um pouco mais amena aqui na capital e a máxima à tarde não passou dos 27 graus, com muita nebulosidade. Pois é, no litoral chegou a chover forte. Aqui na Grande São Paulo ainda pode chover agora à noite. Vamos ver como fica o tempo amanhã com Mariana Armentano. Nessa quinta-feira, a previsão ainda é de muita chuva no Sudeste. Os maiores acumulados são esperados para o litoral norte de São Paulo, Rio de Janeiro, áreas do centro-sul de Minas e o sul do Espírito Santo. Para o estado de São Paulo, o sol aparece tímido, a temperatura fica amena e chove fraco a moderada a qualquer hora do dia na Baixada Santista, no litoral sul, na Grande São Paulo, no Vale do Paraíba e na Serra da Mantiqueira. Pelo interior, sol e pancadas de chuva à tarde. Máxima de 34 graus em Presidente Bernardes e em Votuporanga, no Centro-Norte 33 em Barretos e de 34 em São José do Rio Preto e na faixa leste máxima em torno dos 26 em Caraguá e dos 28 em São José dos Campos. Vai ficar fresquinho também aqui na capital. Nessa madrugada, mínima de 18 e máxima amanhã à tarde de 26 graus. Na sexta-feira faz até 28, ainda com chance de chuva, e no sábado volta a fazer 30 graus por aqui e o tempo abre, com uma pequena chance de chuva, só à noitinha. Agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Depois, Maria Lídia entrevista ao vivo o cientista político Rubens Figueiredo.
O São Paulo é o primeiro classificado para as semifinais do Campeonato Paulista. Olha, mas não foi fácil, né, Celso? Boa noite. Não, Estela. Boa noite. O time contou com uma ajuda e tanto do goleiro do São Caetano para abrir o placar. Depois, Diego Souza, num lance de oportunismo, ampliou e garantiu o São Paulo nas semifinais. Veja os gols. Cícero Pompeu de Toledo teve público de apenas 17 mil pessoas para um jogo decisivo. Seria o reflexo da forte chuva ou da fase ruim da equipe? Quem foi ao Morumbi esteve perto de gritar o gol por 3 vezes só no início do jogo. As chances perdidas deixaram a torcida aflita. No retorno ao campo, Diego Aguirre ouviu os primeiros gritos de burro após tirar Valdívia e colocar Lucas Fernandes. Aos 18 minutos, Lucas Fernandes quase acabou com a agonia da torcida. Mas quem fez o estádio explodir de alegria foi Santiago Trellis. E quando o jogo parecia ir para a disputa de pênaltis, Diego Souza, que havia acabado de entrar, fez o gol da salvação. A torcida não tinha conhecimento de que Valdívia pediu para sair porque estava machucado e eu, se fosse torcedor, faria a mesma coisa. Eu já falei no momento que não tínhamos jogado bem, que teníamos que melhorar e isso aconteceu. Nesse dia feliz para o São Paulo e sua torcida, o contraste foi o choro do goleiro Paes pela falha no primeiro gol do São Paulo. Como é que você pretende recuperar isso daqui para frente? Tentar deixar isso como apenas um obstáculo que você superou? Difícil, cara. Deixar para trás uma coisa que aconteceu agora, né? Então agora sei lá, cara. Não sei nem o que dizer agora, o que eu vou fazer, o que eu vou deixar para trás, eu não sei. Olha, quando erramos, basta a gente assumir o erro e levantar a cabeça e continuar. Mas é complicado. E olha que ele fez até algumas defesas importantes no jogo, mas quando você falha da maneira que ele falhou, e é uma falha que resulta na eliminação do seu time, é muito difícil. Nem só por isso também, mas pela repercussão nas redes sociais. As pessoas são cruéis na internet. Mas a sua vida não se resume, ou a carreira dele aquele momento. Pode ser um dia ruim. Todos nós temos dias ruins. Claro, tudo bem. Eu concordo plenamente com você. Mas a questão é que a maioria não pensa assim. Claro. E aí cria uma situação super desagradável. Um momento de intolerância igual espero que ele tenha força para renascer depois dessa situação complicada. O São Paulo consegue a classificação e hoje, né, temos mais 2 aí para entrar em campo, mas ontem foi um jogo muito difícil para o São Paulo. O Aguirre deu aquela situação, aquela explicação do Valdívia, porque ele estava sendo chamado de burro pelo torcedor são paulino. Nossa, aí logo na estreia dele no mata-mata em São Paulo. Complicado. Bom, São Paulo conseguiu a classificação. Outros 2 classificados para as semifinais do Paulistão serão conhecidos ainda hoje. Já começou o jogo, na verdade, né? Está começando. O Santos vai jogar nesse momento com o Botafogo na Vila Belmiro. Como está começando agora 0-0, obviamente, e o primeiro jogo em Ribeirão também houve empate em 0-0. Às 9h45 da noite, aí o Palmeiras enfrenta o Novo Horizontino, podendo perder por até 2 gols de diferença. Situação muito tranquila para os comandados de Roger Machado. 3-0 em Novo Horizonte. Goleada no jogo de ida, associada à força atual do Palmeiras, atuando logo mais em casa, só pode dar em classificação para a semifinal do Campeonato Paulista. Ou será que vai rolar uma zebra inacreditável já no Allianz Parque? A gente respeita a equipe do Novo Horizontino, é uma equipe que tem suas qualidades, classificou em terceiro no geral do campeonato, então eu acho que a gente tem que olhar com muita atenção esse jogo, não deixar de ter a seriedade que a gente vem tendo para que a gente possa conseguir essa vaga. Avançar hoje à noite com vitória sobre o Novo Horizontino é importante para garantir ao Palmeiras o primeiro lugar geral no campeonato, a manutenção dessa colocação. Mesmo que sobreviva a uma semifinal com 2 empates ou uma derrota e outra vitória passando nos pênaltis, o Verdão, chegando na final, decide em casa. A gente tem os objetivos, né? Claro que os objetivos foram traçados, onde a gente não pode, em nenhum momento, perder pontos.
pontos que a gente diz para ter realmente esse objetivo concretizado, que é jogar, se a gente chegar à final, jogar o último jogo no Allianz Parque. Vamos ver como vai ser o Palmeiras. Está fácil demais. Vamos aguardar. Muito obrigada, Celso. Boa noite, até amanhã. Boa noite. É com você, Gamberini. Hoje existem dezenas de moedas digitais. A mais conhecida delas é o Bitcoin. Elas não são emitidas por nenhum governo e movimentam bilhões de reais por ano. Tem aumentado o número de pessoas e negócios que aceitam esse dinheiro virtual como forma de pagamento na compra de produtos e serviços fora da internet. Nas ruas, muitas pessoas ainda não conhecem as moedas digitais. Não tem a mínima ideia. Outros até já ouviram falar, mas há muita dúvida. Ela é online, mas não me aprofundei para saber como que funciona, não. Das diversas moedas digitais, a mais famosa atualmente é o Bitcoin, que vem sendo usado pela maioria das pessoas como investimento, devido à sua valorização. Mas já é possível comprar produtos e até mesmo serviços usando essas moedas que a gente não consegue tocar. E todas as transações podem ser feitas aí, direto do seu computador. Elas são validadas por uma tecnologia chamada blockchain, capaz de armazenar um conjunto de transações que permite que qualquer pessoa possa verificar e auditar as movimentações. E é considerada muito segura. Não há intermediação de bancos ou instituições financeiras e nem um órgão regulador. Para obter uma carteira de bitcoins, o usuário deve criar uma conta numa corretora virtual, instalar um aplicativo gratuito no computador ou celular. Depois ele ganha um código com letras e números, que é uma senha que será usada nas transações. Isso vai permitir enviar, receber e armazenar as moedas. Criada a carteira, é preciso comprar os bitcoins, aí sim usando o dinheiro de verdade, por meio de transferência ou depósito bancário. O Bitcoin é bastante volátil e o seu valor varia de acordo com a oferta de mercado. Um Bitcoin já chegou a valer em 2008, quando foi lançado, R$600, mas já atingiu a cotação de R$70 mil. É possível comprar frações da moeda. Assim como no mercado de ações, este investimento também tem seus riscos. Tem aquele pé atrás, não sei se é a moda, não sei se vai se manter assim. Sandro tem um estúdio de tatuagem em São Paulo e já aderiu a essa nova forma de transação financeira. Por que não receber em Bitcoin? É dinheiro. É dinheiro. Então eu recebi em criptomoeda, que é uma moeda digital, sacava para minha conta. Às vezes, quando eu vou sacar, eu ganho um pouco mais ainda, porque o Bitcoin ele dá uns picos. Aí eu já ganho, além da tatuagem, eu já ganho mais alguma coisa. Agora, se ele cai muito, eu não saco, eu deixo ele quieto lá. A Faculdade de Informática e Administração Paulista, no Cambuci, também já oferece cursos rápidos que podem ser pagos com bitcoins. Nós somos uma faculdade de tecnologia, então nós tínhamos que ser exemplo, né? E o grande objetivo foi começar a inspirar as pessoas para realmente, olha, temos uma forma de pagamento altamente tecnológica e a instituição aceita. Nassib pagou o curso com a moeda digital. Desde 2014, investe em bitcoins. É preciso tomar alguns cuidados, né? Primeira coisa, precisa fazer um backup da sua carteira. Se não tem o backup e acontecer algum problema, perdeu e não adianta chorar. Pode ser de $1 a 1 milhão. Outra coisa é sempre quando for transicionar Bitcoin, ter o cuidado de estar realmente no site da bolsa, da exchange. Existem muitos sites falsos, onde ele pega os seus dados e aí transiciona Bitcoin sem sua autorização e você acaba perdendo. O Banco Central anunciou no final da tarde de hoje o 12º corte consecutivo dos juros básicos da economia. O Comitê de Política Monetária do banco reduziu a taxa Selic para 6,5% ao ano, recuo de 0,25 ponto percentual. Esse é o menor nível de toda a série histórica do Banco Central. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Então, o Banco Central diminuiu a taxa de juros básica da economia de 6,75% para 6,5%. Faz alguma diferença essa mexidinha de nada? Sim, de grão em grão dá para encher um papo com essas mudanças. Vamos dar um exemplo prático, mas pouco percebido, de como isso mexe até com aquele nosso investimento, aquele dinheirinho que foi para um fundo de investimento de banco. Faz um ano, a taxa de juros dessa básica estava mais ou menos em 11%. Pois bem, se você tivesse um investimento em fundo de renda fixa no banco, esse dos mais comuns, seu dinheiro estaria rendendo quase isso, quase 11% ao ano. Agora,
rende quase 6,5%. É uma diferença grande. E daí? Daí que, com esse rendimento mais baixo, a gente pode ter duas ideias. Primeira ideia, vamos procurar um investimento que renda mais. Segunda ideia, já que está rendendo pouco, vamos gastar. No caso da primeira ideia, de procurar um investimento que renda mais, o que pode acontecer? A maioria desses fundos de banco, na verdade, pegam o dinheiro que nós depositamos lá e emprestam para o governo. Empréstimos de curto prazo, mais ou menos por essa taxa de juros definida pelo Banco Central, a Selic. Pegam parte desses juros que recebem do governo e pagam os rendimentos para o nosso fundo. Para ter rendimento maior, é preciso investir em algo mais arriscado. Por exemplo, emprestar para empresas, para investimentos imobiliários ou agropecuários, por exemplo. Os bancos oferecem esse tipo de investimento em várias formas. Qual a diferença? Em vez de emprestar para o governo, vamos emprestar para uma atividade produtiva, para uma empresa. Deu para perceber? Quando os juros caem, a gente não pode mais ficar naquele investimento mais tranquilo de emprestar para o governo e conseguir juros altos quase sem risco. O dinheiro agora pode financiar novos negócios, o que faz a economia crescer. Mesmo reduções pequenas, aos poucos, vão levando o dinheiro de um lugar para o outro. Vão incentivando as pessoas a investirem em negócios, direta ou indiretamente. Como a inflação está baixa e a economia está lerda, muito lerda, o Banco Central pode e deve baixar ainda mais a taxa básica de juros. Boa noite. Já o Federal Reserve, o Banco Central americano, decidiu elevar a taxa de juros em sua primeira reunião sob o comando de Jerome Powell. O Comitê de Política Monetária divulgou um comunicado em que elevou os juros da economia americana para um intervalo entre 1,5% e 1,75%, alta de 0,25 ponto percentual. Essa é a primeira alta este ano e a quarta desde a posse do presidente Trump. Na decisão de hoje, o Fed indicou ao menos mais 2 aumentos dos juros em 2018. Daqui a pouco, Maria Lídia Flandre entrevista o cientista político Rubens Figueiredo sobre as decisões do Supremo e os reflexos nas eleições. Até já! Neste domingo, tem transmissão ao vivo da Liga de Basquete Feminino 2018. Acompanhe as emoções de Funvic Ituano e Vera Cruz Campinas. Confira todas as jogadas com narração de Vini Rodrigues e comentários da medalhista olímpica Janete. LBF 2018, neste domingo, 3 da tarde. Oferecimento GazetaEsportiva.com. Muito além dos 90 minutos. Guarujá Goldens, um novo conceito de empreendimento no litoral. Uma experiência de conforto e bem-estar para a sua família. Vista deslumbrante no melhor do Guarujá. Um resort 6 estrelas para toda a sua vida. Desconto de 15% até 30/4/2018. Guarujá Goldens, para você. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Mundo Casper, o lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você? Aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Líbero. Paixão por comunicação. Das notícias de destaque no mundo, aos fatos que mexem com o dia a dia do brasileiro. Nada escapa à equipe do Jornal da Gazeta, edição das 10, de segunda a sexta. Como as decisões do STF impactam as candidaturas nas eleições de 2018 é o tema da entrevista do dia com Maria Lídia Flandre. Hoje, quem analisa é o cientista político Rubens Figueiredo, diretor-geral da consultoria CEPAC Pesquisa e Comunicação e integrante do CESOP,
Centro de Estudos de Opinião Pública da Unicamp. Muito obrigada por estar conosco. Hoje, um dia em que o Supremo Tribunal Federal esteve na ribalta, ali no centro das atenções em todo o país, durante todo o dia. Primeiro, a grande expectativa se aquela questão da decisão de 2016 sobre prisão depois de condenação em segunda instância entraria em pauta ou não. Não entrou. Entretanto, ficou decidido o julgamento do pedido de habeas corpus feito pela defesa de Lula amanhã, quer dizer, outro dia de muita expectativa. E por aí eu começo. Dá para avaliar o quanto as indecisões, o impasse nos debates e discussões, os bate-bocas, como vimos hoje, lá no Supremo, como tudo isso afeta o jogo político? Olha, esse quadro de insegurança jurídica afeta muito o quadro político. Nós temos uma situação muito particular no Brasil. Nós temos o candidato que é favorito nas pesquisas de intenção de voto, o Lula, entre 36%, 37%, 38% de intenção de voto. E a população, de uma maneira geral, os eleitores não sabem se ele será efetivamente candidato ou não. E em não sendo, se ele poderá participar da campanha, aparecer na televisão, falar quem é seu candidato, pedir votos para o candidato do PT. Então isso embaralha ainda mais um jogo político que já não está muito claro para as pessoas. Amanhã o Supremo julga o habeas corpus. O que é o habeas corpus? Os advogados entram com esse pedido quando há uma iminência de um direito fundamental do seu cliente ser violado. Então é isso que vai ser votado amanhã. No caso, a prisão, né? Ou não, né? No caso, não, eu estou dizendo, o que direito eles entendem como direito seria violado. A prisão antes que se esgotem todos os mecanismos, que é a prisão na segunda instância. Então isso que se decide amanhã em Brasília pode alterar muito o quadro eleitoral, que já está muito confuso. Então vamos ter que esperar, né? É a partir de amanhã que as pedras desse jogo de xadrez aí vão exibir, né, quem está com mais força, com menos, quem é mais atingido ou não. Exatamente. Mas agora uma outra coisa, trazendo para a sucessão presidencial. Ontem houve assim uma espécie de surpresa geral, até dentro do próprio PSDB, com aquela reunião da executiva em Brasília, onde a candidatura de Geraldo Alckmin, a pré-candidatura de Geraldo Alckmin foi anunciada. E alguns tucanos me disseram que Alckmin não contou nada para ninguém. Foi lá, aquela reunião com pouquíssima gente, não foi feita, assim, vamos dizer, um grande evento não foi preparado, com presidentes dos diretórios estaduais, com as bancadas, né, do PSDB, de outros estados. E, nesse sentido, ele poderia até ter sido aclamado no próprio partido, ele que é o presidente do PSDB. E quero ouvir a sua opinião. Por que Alckmin teria preferido algo tão discreto, tão sutil como aconteceu ontem? Ele quis exibir um estilo completamente diferente do de João Dória, por exemplo? Não creio. Ele deve ter suas motivações. O Alckmin é mais discreto, não é um político... Por natureza. Por natureza. Ele não é um político dado a grandes arroubos mediáticos. Agora, é claro, é evidente que se você tivesse um lançamento de uma candidatura com mais glamour, a sociedade perceberia... Repercute muito mais. Repercute muito mais. Quando tem uma convenção nos Estados Unidos, é uma festa monumental, isso, e o Alckmin precisa aparecer. Ele está patinando nas pesquisas de intenção de voto. Talvez ele não queira ter acirrado as divergências que existem sempre dentro do PSDB, não quis provocar Arthur Vigílio, pode ser alguma coisa nessa linha. Agora, que do ponto de vista de marketing, comunicação, seria muito mais interessante para a candidatura dele ter uma exposição maior e mais interessante, com coisas diferentes, isso seria.
Bom, eu já mencionei o nome de João Dória, ele teve uma vitória aí retumbante, muito expressiva, mais de 80% dos votos válidos nessas prévias que foram muito polêmicas do PSDB e escolhido o candidato ao governo de São Paulo. Essa vitória, vamos aí saber, né, da sua análise sobre significados, a vitória de João Dória nessas prévias com um patamar, um percentual tão elevado de preferência do voto ali, é evidência da força política de Dória dentro do PSDB ou é apenas mais uma evidência da habilidade de João Dória no manejo do jogo político? Olha, sem dúvida ele é uma nova liderança. Ele se elegeu prefeito de São Paulo, foi o único que se elegeu no primeiro turno. Ele entrou na política para valer faz um pouco mais de 2 anos. Ele conseguiu, num partido muito tradicional, que é o PSDB, ter uma vitória retumbante nas prévias, vencendo Zé Aníbal, por exemplo, que é um tucano de muita tradição. Lastro político. Lastro político, tradição partidária, foi senador. E ele, sem dúvida nenhuma, além do fenômeno de mídia, ele fala muito bem, e além de ter trazido na sua administração alguma novidade do ponto de vista de gestão, que é aquilo que ele prometeu, ele também mostrou uma força partidária que é própria de uma liderança que surge com muita força. Ele está personificando aquela coisa que aparece em pesquisas de um anseio pelo novo na política, porque também Dória não é um passeio, vamos dizer, essa conquista de espaço no PSDB. Tucanos, outros, além de Zé Aníbal, históricos igualmente, foram contra Dória desde a primeira hora, lá quando ele surgiu como candidato a prefeito. E nada disso teve peso nenhum. Ele ganhou no primeiro turno. Isso é uma evidência que no tucanato, no PSDB, existe um anseio pelos cabeças pretas, por lideranças jovens, por uma renovação? Pode ser e não é ruim. Eu lembro que nas prévias para prefeito, ele venceu André Matarazzo, que tinha uma longa trajetória no PSDB, foi até ministro do presidente Fernando Henrique Cardoso. Agora, a sociedade está saturada do político tradicional, mas ela vai ter que votar num político tradicional, porque é muito difícil você criar uma liderança de uma hora para outra. O Dória é uma exceção. Se você for pegar o quadro dos prefeitos que foram eleitos em 2016, a ampla maioria são políticos sobejamente conhecidos nas suas cidades. É muito difícil uma liderança nova surgir com tanta força, com tanta expressividade como conseguiu o João Dória aqui em São Paulo. Ele é um craque também nessa coisa do marketing, né? O marketing já era atividade dele anterior. Exato. Então, agora ele aplica isso em benefício próprio. Ele é do ramo. Sem dúvida, é do ramo. Nesse sentido, é do ramo. Do ponto de vista político e da política, ele tem sido bem questionado, possivelmente ainda haja muito a aprender. Mas se a gente analisar pelos resultados daquilo que ele os resultados que ele vem obtendo, ele é um fenômeno de comunicação e um fenômeno político também. Certo. Bom, agora ele tem uma dificuldade aí a enfrentar, que é se explicar para os eleitores que no primeiro turno o transformaram em prefeito da cidade, mas confiando na promessa que ele fez verbalmente, aqui inclusive, que ele ficaria até o fim do mandato. Usou até o verbo prefeitar. Isso é uma espécie de neologismo ali criado e tudo isso. E os adversários já estão explorando isso. O Márcio França está dizendo que ele não tem palavra. E o Zé Aníbal também foi nesse sentido, falando... E há um questionamento do quanto essa questão da renúncia a um compromisso desse posto, que é um cargo majoritário, chefe de executivo, numa capital, a maior do país, como é São Paulo, o quanto isso pesa na decisão do eleitor, o quanto pode frustrar. Pode ser difícil para Dória? Renunciar nunca é uma situação, nunca é uma iniciativa muito tranquila, né? Afinal, ele foi eleito, como você disse, para ser prefeito durante todo o seu mandato. Agora, ele procurou
travestir essa sua decisão de renunciar como se fosse um pedido do partido, como se os deputados estivessem mobilizados. Quer dizer, docemente constrangido, ele vai renunciar. Algo assim. E a força do PSDB no estado de São Paulo vem muito do interior. O PSDB se dá muito melhor no interior do que na capital, aqui em São Paulo e na região metropolitana, do ponto de vista proporcional. Então, isso significa que esse possível desgaste que ele teria ou tem ao renunciar não vai se aplicar às cidades do interior, onde ele também não fez nenhum compromisso. Certo. Bom, estaremos acompanhando e eu espero que a sua análise se faça presente aqui no Jornal da Gazeta em outros momentos. Muito obrigada, uma boa noite. Eu que agradeço, obrigado. Gamberini. O principal suspeito de 6 ataques à bomba no Texas se matou durante uma perseguição policial durante a madrugada. Segundo a polícia, Mark Anthony Condit, de 23 anos, detonou uma das bombas que levava no carro quando foi abordado em Austin. Ele morreu na hora e um policial ficou levemente ferido. A polícia afirmou que Condit foi o único responsável pelos ataques, que deixaram 2 mortos e 5 feridos. Imagens de câmeras de segurança mostram o acusado em agências da FedEx e dos Correios. A polícia ainda apura se ele mandou bombas pelo correio, que ainda não chegaram. O grupo extremista Boko Haram libertou hoje 76 das 110 meninas sequestradas em fevereiro no nordeste da Nigéria. Segundo o governo nigeriano, pelo menos 5 meninas do grupo, levado de uma escola no interior do país, morreram no cativeiro. A polícia afirmou que vai ouvir as sobreviventes para conseguir informações sobre o resto do grupo. O Boko Haram não explicou por que as estudantes foram capturadas. Até agora, não foi feito nenhum pedido de resgate. No ano passado, o grupo extremista islâmico recebeu milhares de euros para libertar algumas das 270 garotas sequestradas em Chibok, em 2014. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã. O Doutor Cozinha prepara mais um prato gostoso e nutritivo. Nesta quinta, 14h, no Mulheres.